Ah, Fala, beleza, Henrique? Renan. Tudo bem, Tranquilo? cara? Tudo bem? Tudo jóia. Tranquilinho? Satisfação revê-lo novamente depois de tanto tempo aí. Verdade, Obrigado. cara. Olhar pra você me bate uma nostalgia imensa, cara. E Me faz lembrar de rolês antigos. e o destino, por acaso, acabou cruzando a gente na mesma caminhada aí novamente. Total. Uma satisfação. O pessoal tá entrando aí, Henrique? Enquanto o pessoal tá entrando aí, o que você anda fazendo na quarentena aí? Como tá a sua quarentena aí, sua rotina com a escola? Como é que tá passando aí? Cara, tá sendo, assim, bem importante pra gente, porque a gente já estava num processo de entrar em cursos online, né? A gente fazia muito evento presencial, muito curso presencial, e a gente faltava desbravar esse espaço, assim, pegar esse público que tem de demanda de EAD, que é bem grande, assim. Então a Uhum. gente está fazendo isso agora de forma forçada, né? Porque a gente já não consegue botar tanta gente dentro de uma sala de aula. Tá sendo interessante, tá dando muito trabalho, de fato, porque a gente está descobrindo tudo agora. Mas, cara, tem sido super legal. A gente fez um curso de Scout na semana passada, só com professores internacionais, e foi um sucesso e tal. Tá sendo bem interessante pra gente, cara. Tá sendo legal. Sim, foi bem legal. Vi que tinha pessoal do River Plate, de outros clubes também, que é bem bacana, né? Isso, teve do River, teve do Boca Juniors, teve do Nogueirense de Portugal, teve do Orlando City dos Estados Unidos, teve também da onde mais? Cara, foi uma galera aí. E do Sporting de Portugal também. Uhum. Henrique, enquanto o pessoal está chegando aqui, fala um pouquinho sobre a THE 360 aí, o que é a THE 360 para quem não conhece, o público aqui do meu canal, para quem é do seu canal que já conhece também, quer ter a oportunidade de fazer um curso aí com você. Claro, cara. Bom, vamos lá. Basicamente, a THE 360 surgiu da ideia de três diretores aqui, nossos, né, o Rodrigo, o Lucas e o Murilo, que eles viam uma demanda para a profissionalização do esporte. Né? A gente fala isso, tanto a gente quanto você nessas vidas, a gente fala o tempo todo sobre profissionalização do esporte. As coisas precisam mudar, né? O esporte está meio que... sempre foi negligenciado aqui no nosso país. E eles fizeram então o seguinte: vamos aproveitar que a gente precisa fazer isso, e é muito legal que eles têm essa vontade, eles têm a vontade de mudar o futebol, eles querem mudar, eles querem fazer com que as coisas sejam melhores, sejam mais profissionais e tudo mais. E eles começaram uma escola, que eu acho que talvez seja a melhor ideia que se possa ter para melhorar as coisas, vamos estudar. E aí eles começaram a criar cursos. No início eram apenas dois cursos ali, um de gestão e um de rádio. Eles tinham um curso de rádio que parece que vai voltar, a gente ainda não tem certeza. Mas, e aí foi se achando a demanda para outras coisas. Aí a gente acabou incorporando por marketing no futebol, apresentador, comentarista, scout. Scout, eu acho que é disparada a área que mais cresce no futebol, é a área de análise de desempenho. E a gente, felizmente, viu que, assim, não só a gente tinha o sonho de fazer isso, né, de melhorar o futebol, mas quanto tinha pessoas que também queriam estudar para melhorar o futebol. E deu super certo. Sim, é bem legal essa área assim, de scout, principalmente agora que a demanda do futebol, a análise do futebol é muito profunda, então falta muito profissional capacitado para fazer essa análise e descobrir novos talentos, né? Sim, cara, a gente tem professores excelentes e a cada aula que você tem é um nível de estudo, de dados que a gente, quem vê de fora, eu já participei de alguns cursos, obviamente que como eu estou sempre trabalhando, nunca consigo ficar e participar do curso por inteiro, mas a cada aula que eu vejo é uma explosão de cabeça que rola, porque, meu, um nível de análise de um atleta, seja para descobrir, seja um atleta sub-13, você já tem relatórios sobre o que ele faz, qual o movimento que ele precisa corrigir, o que ele tem de forte, se ele já tem algum histórico de lesão. É loucura, assim. E felizmente, acho que a gente está ainda com... Quem está próximo da gente de professor assim, são os melhores. Fazer o jabá aqui são os melhores. Inclusive até para a galera aí, teve muito professor renomado que trabalha na mídia da televisão, você pode citar aí o nome do Benjamin, da Juliana Veiga, entre outros que passaram aí também bem legais, né? O pessoal que quer conhecer a escola.
Sim, a gente tem felizmente, a gente é muito bem quisto, assim, a gente tem uma relação muito legal com os profissionais, né? A gente organiza todo ano também, além de ter os nossos cursos, além da escola, a gente organiza todo ano um evento chamado CONAFUT, que é a Conferência Nacional do Futebol. É um evento basicamente para se discutir futebol. Então a gente reúne lá todo mundo, tipo assim, as maiores personalidades do futebol. O presidente do Palmeiras vai lá, a galera da ESPN vai lá, o CEO do Grêmio vai lá, e a gente monta bancadas para discutir o futebol. Obviamente que esse ano não vai rolar, porque, né, coronavírus e tudo mais. E... Oi? Devido à pandemia. Exato. E infelizmente não vai rolar. A gente está pensando numa forma de fazer isso ou online ou jogar lá para frente. Vamos ver como é que vai rolar. Mas, sim, a gente tem um ótimo relacionamento com o pessoal da ESPN, por exemplo. A gente tem um curso de comentarista esportivo que é Mário Marra, Léo Bertozzi, a Renata Ruel, basicamente assim, completo com profissionais da comunicação consolidados. Assim. A galera que você vai chegar lá e sabe que você pode confiar na informação. Sim, é. Um rapaz até tinha perguntado aqui se existe algum curso gratuito. Acho que no momento não, né? Então, gratuito no momento não. A gente está montando e-books, a gente está montando material que a gente sabe que é importantíssimo, que infelizmente muita gente não vai ter acesso, né? Porque é um material um pouco mais aprofundado, mas a gente está montando e-books para lançar e você vai poder baixar, vai ser gratuito, você só vai precisar fazer uma inscrição de e-mail. Tipo, só isso para a gente ter controle de quem está acessando também, para saber se ninguém vai fazer alguma coisa errada. E fora isso, eu acho que é muito legal, muito interessante ver os conteúdos que a gente monta em podcast, tá? A gente tem um podcast chamado THEcast, então não é um curso, claro que não é um curso, né? Mas, por exemplo, recentemente a gente fez um curso de um episódio com o ex-CEO do Bahia, o Pedro Henriques, falando sobre gestão esportiva. O cara foi presidente do Bahia e ele assim, eu me senti tendo uma aula com o cara, né? Cerca de 1 hora de podcast, a galera pode escutar lá. Sim, e hoje em dia podcast é muito legal. Eu, particularmente, gosto muito de ouvir podcast. Já ouvi o podcast da TH 360, escuto também de alguns jornalistas. Eu, particularmente, gosto muito, acho um conteúdo muito interessante para todo mundo. Sim. Você citou a CONAFUT, e dentro da CONAFUT eu vi que vocês têm alguns prêmios de melhor dirigentes, e lá está o Paulo André. E o Paulo André, essa semana, foi alvo de muitas críticas, né, na área do futebol, por ele fazer uma cobrança de adicional noturno, de trabalhar aos domingos. O que você acha que isso pode impactar no futebol, Henrique? Cara, eu acho que isso vai impactar mais do que o futebol da elite, né? A gente tem mania, e é óbvio, né? É o que chega pra gente. A gente fala muito sobre o futebol brasileiro, Série A, Série B, né? Até Série C a gente ainda fala bastante. A partir da D a gente negligencia também, né? Mas, assim, a gente tem que pensar que a elite do futebol que a gente assiste, esse é o número, tá? É só 1% dos que ingressam no futebol profissional. Aquilo que a gente vê é só 1%. O que a gente vê na elite. Então, mais do que se preocupar com essa galera, que, assim, obviamente, está começando agora. Já teve outros casos de processos por adicional noturno e tudo mais, já teve, mas a gente ainda não tem tanta precedente antes para ter uma jurisprudência. A gente ainda não tem uma lei definida, um caso definido de jurisprudência. Quando isso acontecer, é assim que a gente vai lidar. Ainda não tem, são poucos os casos. Isso vai acontecer, não tenho dúvida, a partir desse ano, né? Alguma definição tem que acontecer, porque isso envolve muitos interesses, né? Não só dos clubes, não só dos atletas, envolve interesse de transmissoras, de televisão, e isso vai muito além do que a gente possa imaginar. Mas se isso for uma coisa que vai para frente, por exemplo, os jogadores vão poder cobrar adicional noturno, coisa que, não sei se a galera sabe, mas contrato de jogador é contrato CLT, né? Tal qual um trabalhador com vínculo empregatício normal, é CLT. Só que na lei de desporto, na vara do desporto, não está lá que ele pode receber, que não tem a cláusula de adicional noturno. Então, por isso que a gente ainda não tem tudo isso definido. Só que mais do que o futebol de elite, que é a galera que talvez não impacte tanto tendo um adicional noturno ou não, e a várzea, e a galera que ainda está no futebol, né, é federado, que recebe um dinheirinho aqui, para eles eu acho que vai ser muito mais importante do que para a elite. Então, principalmente para os clubes do interior,
Liga Interior e também aqui do Grande ABC, igual o Santo André. O Santo André é o líder do Campeonato Paulista, já pensou você que tem que pagar adicional noturno? Ele está com uma demanda gigantesca de jogadores saindo, não sabe nem se vai Sim. ter jogador para dar continuidade no Campeonato Brasileiro, fica bem complicado. Inclusive É. o Paulo André, que foi o, o alvo como posso dizer, questão toda aí, ele é É, dirigente do Paranaense. Ele é sim. dirigente, os jogadores dele, será que ganham adicional noturno por isso? Isso aí É, pode gerar um mal-estar para ele mesmo dentro do clube. então, eu acho que, na verdade, eu acho que aí a gente entra num bastidor de futebol que é meio doideira, cara. Porque, assim, tem o caso do Maicon, né? O Maicon conseguiu, né, a primeira instância, ganhar do São Paulo. Então, parece que está avaliado em cerca de 750 mil, né, reais. Eu vou abrir um parênteses bem rápido aqui, Renan. Tem uma coluna de um jornalista que eu respeito muito, que é o Andrei Campos, que você deve manjar quem é, no UOL, chamado Lê em Campo. É excelente, tá? E ele tem uns textos dele explicando isso. É bem legal, fica aqui a recomendação. E ele fala sobre isso também, né? Que, cara, me parece que isso do Paulo André não é necessariamente assim, aquela luta pelo direito em si, mas parece aquela questão de bastidor político, aquela mágoa antiga, que o cara Sim, ficou por receber alguma coisa, não foi pelos meios ali de bastidor, e falou, beleza, então, ó, o que eu posso fazer para fazer a galera me pagar, né? Tem esse é, processo aqui que tal, isso aqui tem uma área cinzenta aqui, vamos lá. Então, eu acho que é uma questão mais de conflito de bastidor, no caso do Paulo André. sim, e o Paulo André é um cara muito político, né? Ele foi o líder, há alguns anos atrás, do Bom Senso Futebol Clube, né? Que Sim. lutava por jogadores. Só que aí ele recebeu uma proposta da China, financeira muito boa, e ele largou o Bom Senso e deixou todo mundo aí dos e ninguém mais deu continuidade no Bom Senso. Então, acho que ele tocou uma parte muito delicada, já que os atletas profissionais ganham muito dinheiro, ganham direito de arena, direito de imagem. Acho que os contratos deveriam ser refeitos já com uma cláusula que jogue dentro desse bolo de dinheiro que eles ganham essa quantidade que eles pedem. Porque senão não vai Uhum. ter final. O Corinthians mesmo, o André Santos falou que o Corinthians, depender dele, não joga mais de quarta-feira à noite nem de domingo. Então, isso é complicado para a TV. Assim, eu não acho que isso vai para frente. Tá? Eu acho que uma vez que criar uma jurisprudência para lidar com esses casos, uma vez que você. Beleza, agora temos um protocolo de como agir, de que significa que os jogadores eles estão exclusos do caráter de adicional noturno por conta disso, disso e disso, né? Porque se você for considerar de fato todos os. Se você for aplicar os jogadores, tudo quanto é regra do contrato CLT, eles vão perder algumas regalias também. Então eu acho que assim, o que a gente viu do Maicon, o que a gente viu do Paulo André se resume a conflito de bastidor. São coisas pessoais, aquelas brigas que a gente sabe que alguns atletas têm com seus clubes e tudo mais. O projeto do Bom Senso Futebol Clube, cara, era um projeto excelente. Era um ótimo projeto. Né? Foi perdendo força, o Paulo André, de fato, acabou saindo do Brasil. Tinha outros jogadores que apoiavam muito bem ao Bom Senso Futebol Clube, mas, cara, é uma pena, porque vai perdendo força um movimento como esse, que seria importante pra gente agora. Né? Enfim, mas eu acho que isso tem mais a ver com conflito, bastidor, do que de fato uma luta pelo direito, assim dizer. Sim, teve um rapaz que deixou aqui no comentário, não consegui ver, que ele falou que o consenso, cada um começou a olhar somente com o seu nariz dos próprios jogadores. Né? O Fernando Praz, que era do jogador também, cada um começou a pensar só pro seu lado, por isso que o projeto não foi para frente. Eu acho que isso é um dos motivos que não fez esse projeto tão bom ir para frente. Né? Então, tem duas coisas aí, Renan. Eu acho que assim, chega uma hora que. Lembra da Primeira Liga? Eu acho que a Primeira Liga é um bom exemplo de organização própria que começa pelos motivos errados. Né? Ali sim, foi cada um querendo lutar pelo seu direito, eu não tenho dúvida disso. No caso do bom senso, eu não sei dizer por todos os atletas, né? Mas uma coisa é verdade, o bom senso ele funcionava pelas vias legais, pelas vias de buscar auxílio de direito, né, legal no sentido de ter advogados e tudo mais, ele funcionava com doações de jogadores. Né? Então, eram advogados, era uma equipe, um staff que, cara, o jogador que tem uma boa vontade de pegar, beleza, essa parte aqui do meu salário é para você viajar lá, para falar com a Dilma, na época era Dilma, o Bom Senso chegou a ter uma reunião com a Dilma, né?
E acabou não indo para frente, depois acabou rolando um impeachment e tudo mais, as coisas se perderam, foi desfeito o Bom Senso Futebol Clube, mas os jogadores, assim, por mais que por um lado eu concordo que às vezes falta engajamento, falta essa união dos jogadores, você não tinha outra forma. O jogador estava dando dinheiro do bolso, dinheiro do bolso, dinheiro do bolso. Chega uma hora que o cara também fala assim, pô, cara, não tá rolando, sabe? Não, chega uma hora que é investimento do cara, é dinheiro da família e tudo mais. E por mais que a gente saiba que é irreal que os caras ganham, também não dá pra falar que o cara vai fazer com o próprio dinheiro. Sim, cada um faz o dinheiro que quer, né? É, Um outro ponto legal aqui que eu acho bom pra gente abordar aqui, enquanto o pessoal comenta aqui, claro. é sobre os jovens jogadores, cara, brasileiros, que não conseguem vingar na Europa. Assim, a gente Certo. tem o caso do Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Malcom, entre outros aqui que eu listei aqui, mas só para a gente dar início nessa conversa, eles não conseguem se firmar na Europa. O que você pensa sobre esses jogadores e por que eles não conseguem dar certo lá? Cara, eu acho que assim, eu acho que tem muito mais a ver com agenciamento de carreira, por assim dizer, do que do jogador em si, né? Recentemente a gente gravou um episódio com um professor nosso de análise de desempenho, o Alberto Tenan. Ele já foi analista do Vasco, estava há pouco tempo no Al-Weda, do Emirados, e eu perguntei para ele, cara, por que... Fiz uma pergunta muito parecida com essa. Eu perguntei por que a gente vê que jogadores não têm esse rendimento, assim, né? E ele falou que às vezes tem muito a ver também com a expectativa que a gente bota. E se a gente pensar, porque, vamos lá, vamos usar um exemplo bem claro para todo mundo, tá? O Messi. O Messi, com 17 anos, estava fazendo o primeiro gol dele pelo Barcelona, né? Passe do Ronaldinho Gaúcho e tudo mais. Ao 19, ele fez um hat-trick pelo Barcelona contra o Real. Beleza. E aí a gente vai vendo toda uma evolução do cara. O Messi, que foi campeão em 2015 da Champions League, já não é o cara de agora. Ele já não é tão rápido, ele já está tendo que adaptar o jogo o tempo dele todo. Só que a gente entende que é um cara que tem um entendimento do jogo e que a curva de aprendizado e adaptação dele está sempre alta, está sempre subindo. Assim. E se a gente pensar que esses jogadores, talvez, e só talvez, não tem como a gente ter certeza, já atingiram o pico dessa curva. E se a gente pensar que o que a gente viu, sei lá, do Vinícius Júnior é o máximo que ele pode entregar, eu discordo, eu não acho isso. Eu acho que é um cara que vai entregar muito mais ainda, não tenho dúvida disso. Mas é só uma teoria, entendeu? Às vezes o cara, ele atinge o pico tão novo, e a gente bota uma pressão tipo, caraca, eu quero que ele vá fazer, na próxima ele vai fazer um 3 chapéu e meter um golaço. Mas calma aí, né? É que no caso do Vinícius Júnior, especificamente, acho que a mídia em si, em cima de Flamengo, de jogadores da base do Flamengo e do Corinthians, principalmente esses dois, óbvio que do Palmeiras, do Santos também existe a pressão. Mas o Vinícius Júnior, ele não conseguiu mostrar todo o potencial dele, não conseguiu conquistar um título, assim, no Flamengo de expressão. Fez um jogo bom no Libertadores, que ele ligou contra o Emelec, acho que na Libertadores de 2018. Sim, foi uma virada que ele faz de 1-0 para 2-1. Então, o pessoal começou a endeusar ele como se fosse o novo Neymar. E acho que assim, é muito precoce. Os clubes, principalmente Real Madrid e Barcelona, vêm buscar muito cedo esses jovens jogadores para jogar numa liga de alto nível. Tudo bem que você tem sempre Real, Barça e o Atlético ali que brigam sempre, mas a concorrência ali no elenco para eles é muito grande. Claro Então, que é. atrapalha muito também na carreira do jogador, acaba queimando o jogador muito cedo. E você, um time muito top. Eu acho que também tem a ver com o lance assim de virou uma busca constante. Qual vai ser a próxima promessa brasileira? Né? Qual vai ser a próxima revelação brasileira? O Manchester City já tinha levado o Jesus, o Barcelona tinha pego o Neymar, o Real Madrid viu a crescente do Vinícius Júnior e falou, eu vou pegar agora porque eu não quero perder de novo para um Bayern de Munique, eu não quero perder. Né? Tem uma questão de se posicionar também, tem uma questão de status de mercado de dar bola. O Real Madrid ele tem isso também. Tem sim a ver com o fato da gente... O moleque sair muito novo. Talvez o Neymar não fosse tudo que ele é hoje se ele tivesse saído daqui para o Neymar saiu do Brasil pronto. Saiu pronto. Sim. É muito, né? Pronto. Pô, tem 3 anos aqui no Santos, 3, 4 anos. Ficou mais. Acho que, assim, ele estreia em 2010, mais ou menos, assim, pelo Santos.
Eu lembro porque ele joga a final do Paulista com o Corinthians. Ele já era molequinho, 19 anos ele joga. E aí acho que ele sai em final de 2013, se não me engano, no final de 2013 ele vai pro Barcelona. Então, 3 anos e pouco. Cara, mas ele saiu pronto, assim. E não dá, e assim, é desleal a gente comparar o Vinícius Júnior com o Neymar. Neymar, cara, é outra coisa, assim. Eu acho que falta esse preparo, as conquistas aqui dentro do Brasil, e virar ídolo primeiro no seu clube, quando são exemplo do Gabriel Jesus. Ele deu 2 títulos aqui no Palmeiras. Ele ganhou a Copa do Brasil e o Brasileirão. Sim. Ele já foi meio caminho andado para a Europa. Quando ele chegou a primeira temporada dele na Premier League, foi muito boa. Só que ele tem a Sim. concorrência do Agüero, que é um baita de um jogador. Então, assim, só que ele está no clube até hoje. Ele já está lá Sim. desde 2017. Então, já está 3 anos no clube, sempre entrando com frequência, um grande treinador. Uhum. Já outros jovens jogadores, você pode estar o exemplo aí do Pedro, que foi revelado pelo Fluminense, foi para a Europa, para o time da Itália, também não conseguiu vingar. O próprio Gabigol foi para a Europa, não conseguiu vingar. É muito difícil, cara. O caso do Pedro, eu acho que ele dá para aliviar um pouco porque ele sofreu muito com lesão, né? O Pedro teve bastante problema com lesão, não conseguiu ter uma sequência de jogos, o Pedro. Infelizmente, porque quando surgiu aqui ele era absurdo, assim, né? Era muito legal de ver o moleque jogar. Mas acho sim que tem isso. Eu acho que tem esse lance de o jogador não sai pronto, assim. A gente e isso tem muito a ver com o fato dos clubes estarem todos quebrados, assim, né? Ou seja, se surgir uma proposta tipo de 20 milhões para o moleque ali, pô, vai embora, né? Porque os caras têm que pagar a conta, né? Então é meio triste isso, porque eu acho que eu queria ter visto mais do Malcolm, sabe? Eu queria ter visto mais do caso do Gabriel Jesus. Eu acho que é um pouco ele saiu daqui mais pronto também. Gabriel Jesus, se não me engano, ele tem a melhor média de gols por tempo jogado na Premier League, tipo. E isso é legal pra caralho, assim, né? Então eu acho que às vezes eu queria ter visto mais essa galera. Porque ele não entrar com frequência nos jogos é uma média excelente. Sim, ele é o jogador que tem menos minutos jogado por gol feito, né? Então, e assim, vamos lá, né? A gente às vezes também, eu acho que o brasileiro também precisa repensar a forma em que ele cobra o futebol. Porque o Gabriel Jesus saiu da Copa de 2018 totalmente queimado com o torcedor brasileiro, né? Mas aí vem a Copa América agora e ele reganha todo mundo. Todo mundo ele ganhou de novo, porque jogou bem demais, né? Sim, até na própria Olimpíadas também foi uma peça muito importante ali no time do Micali, que conquistou o ouro olímpico. No caso do Gabriel Jesus, eu já acho que é uma questão talvez acho que hoje seja diferente, mas no caso do Gabigol, desculpa, do Gabigol, eu acho que foi uma questão um pouco mais comportamental, talvez a cabeça com que ele foi não fosse a melhor na época, porque eu acho que o Gabigol foi importante também, fez bons jogos na Olimpíada, há 2 anos aí sendo artilheiro dos nossos campeonatos. Então, eu acho que ele ainda é novo também para ter mercado na Europa. Eu acho que a gente ainda vai ver ele lá. O próximo alvo de jovem promessa aí para a Europa é o Pedrinho, né, que já está vindo para o Benfica. Você acha que em Portugal a adaptação do jogador brasileiro seja um pouco mais fácil, cara? Devido à língua, o futebol mais parecido, assim, em relação à competitividade? Eu acho que sim. Se a gente parar para pensar, assim, lembra do Casemiro, né? O Casemiro que é um monstro no Real Madrid hoje. É impressionante que o Casemiro joga no Real Madrid. E ele teve aquela passagem pelo Porto, né? O Felipe, que hoje joga no Atlético de Madrid, e é um cara que saiu ainda um pouco mais velho. Mas, cara, ele fez uma partida excelente no jogo de volta contra o Liverpool e tirou o melhor time da Europa da Champions League. Por quê? Porque eu acho que eles tiveram uma adaptação. Acho que assim, eles passaram por esse clube que é vitrine também, né? É um clube de passagem. Os times de Portugal eles funcionam dessa forma. Eu vou comprar esse moleque aqui, que a gente não sabe qual é que é, né? O Casemiro, ninguém sabe o que ia ser. O Danilo passou por lá. O Danilo eu acho que já mostrava um pouco mais de futebol quando foi contratado. Hoje em dia eu acho que o Casemiro é muito maior que o Danilo. Mas ali você forma o jogador, ali você lapida o jogador. E quando eles foram pro Real Madrid, cara, se você pensar, o Danilo jogou em Real Madrid, Manchester City e agora tá na Juventus.
Num curto período só gigante. Então, e Portugal fez isso por ele, entendeu? Eu acho que o caminho mais fácil para o jovem brasileiro é esse caminho que o Pedrinho está fazendo, cara. Não adianta você fazer, por exemplo, o caminho do Malcolm, que foi para a França, ele foi para a Rússia, né? Quando você foi para a Rússia, você Sim. fica um pouco escondido. Você fica um pouco escondido, igual o próprio David Neres também. O do São Paulo teve poucos jogos. Não jogou, acho que nem uma temporada completa no São Paulo. E foi pro PSV? Não. Ajax. Isso. Foi pro Ajax, só que lá ele tá se dando bem, cara. Então, ele começa a criar uma base para você ir para um time grande, você ir pro Chelsea, ir para um Real Madrid, mas eu acho que fica um pouco mais pronto do que você fazer essa ponte direta. Então, eu acho que assim, no caso do David Neres, é uma curva, assim, a Ajax é também uma ótima vitrine, tá? Diversos jogadores passaram por lá antes de... E outra, você teve esse Ajax na semifinalista, não, foi semifinalista da Champions anterior, que revelou o De Jong, o De Ligt, né? Uma galera aí que foi para outros grandes clubes, né? Eu acho que o David Neres, cara, fez um movimento que eu achei interessante, porque o futebol holandês também é uma ótima vitrine. No caso do Malcolm, eu acho que ele tinha feito o caminho correto, até que, por incrível que pareça. O Bruno Guimarães, você acha que o Bruno Guimarães vai ficar muito tempo no Lyon? Não, cara, acho que não. Não vai. Não. Ele vai para o último da Premier League, da Bundesliga, vai jogar em grandes ligas. Vai. Eu acho que o Malcolm tinha feito um movimento bom. O Malcolm jogou muita bola no Bordeaux. E aí você tinha a proposta da Roma, do Barcelona, deu toda aquela treta. O Barcelona atravessou a Roma na contratação do Malcolm, que mesmo que não fosse para o Barcelona, ia para a Roma, que ainda é um clube de expressão da Itália, né? O que eu não entendi foi o que veio depois. Por que ele foi pro Zenit, cara? Tipo, foi pra lá, primeiro jogo sofreu racismo. Tipo, cara, loucura, assim, né? E o Barcelona, mas eu acho que talvez tem muito mais a ver também com essa diretoria do Barcelona, que só faz besteira, né? Os caras contrataram Dembélé, Malcolm e Coutinho. Eles ficaram com o que jogou menos. Foi o Dembélé. Então, cara, mas eu não entendo. Mas eu acho que aí tem a ver também, quando eu falei lá atrás que tem a ver com gestão de carreira, acho que é isso. O quanto esses moleques estão sendo assessorados, estão sendo bem ou mal assessorados, né? A gente pode falar diversos casos aqui de, pô, o caminho desse moleque aqui foi bom, o caminho desse aqui não foi tão bom. Ninguém tem dúvida de que o Neymar ter assinado com o PSG foi uma besteira, cara. Eu acho que hoje em dia todo mundo consegue enxergar isso, né? Então... não, total. Tanto que agora tá sofrendo para conseguir reincidir com o PSG. Então, eu acho que tem tudo a ver com... Dentro de todas essas vertentes do futebol, o que a gente está fazendo com o lado aqui de agência, de agenciamento, de assessoria, de empresário. O que esses caras estão fazendo que também a gente não está olhando muito bem? Às vezes a gente tem que olhar também para esses lados. Sim, também pode ser um outro exemplo também, só para a gente finalizar esse assunto, foi o do Guilherme Arana, né? Guilherme Arana no Corinthians, foi considerado por muitos um dos melhores laterais do Brasil, foi pro Sevilha, não conseguiu jogar, cara, não conseguiu jogar, e volta o Atlético, tudo bem que teve essa pandemia, não deu para ver o futebol dele, vai um cara com muito potencial, potencial, é o que você está falando. Ele é mal agenciado, se ele segura um pouco mais aqui no Corinthians, com certeza ele ia ter mais experiência, ia bater lá no Sevilha, no Atlético de Madrid, e ia conseguir ter um bom futebol, cara. Claro, e assim, o roteiro do que você falou que rolou com o Arana é perfeito. E no final das contas, se a gente traçar um caminho, no final das contas a gente vai chegar num último fator, que é a má gestão do clube, entendeu? Porque se o Corinthians vendeu aquele valor para o Sevilha, tudo bem que não foi um valor baixo, mas, cara, você estava com uma promessa muito nova de lateral esquerdo que poderia sair por mais. Só que você deixou sair porque você precisava de dinheiro, certo? Então, porque o Corinthians, né, tem diversas dívidas aí, né? A gente vê notícias e mais notícias. Então, se o clube está muito mais consolidado, se o clube não é um clube que precisa desse dinheiro para fechar o ano, cara, você monta um jogador, ele ia sair daqui muito mais pronto, ia sair daqui muito mais caro, né? Você ia valorizar muito mais o jogador. Cara, eu acho que no final é triste, mas todas as vezes que a gente falar sobre isso, o último ponto vai ser esse. Inclusive,
pela posição que ele joga, o futebol brasileiro é muito carente de bons laterais, cara. Se ele tivesse ficado, ele ia chegar na seleção com muita facilidade. Todas as convocações que o Fagner teve, seria ele, isso no meu ponto de vista. Então, mas é que, na verdade, o Arana é lateral esquerdo. Acho É, que a lateral direita, e você tem toda a razão. Eu acho que lateral direito a gente tem uma carência absurda, assim. Contrariando que muitos pensam, eu ainda acho que o Fagner é o melhor lateral direito depois do Daniel Alves. Eu acho. O Daniel Alves tá assim, muito, muito à frente. Mas o Fagner é o melhor. Só que, assim, os dois já passaram dos 30, né? Então, a gente ainda não formou um outro lateral direito. Lateral esquerdo a gente tá bem. Você tem o Alex Telles, você tem o Alexandre, que por mais que eu não acho que... Eu não gosto tanto dele assim, mas é constante. E você tem agora o Renan Lodge, que tá um monstro, né? sim, desde o Atlético jogou muito. É uma pergunta aqui do Adilson.af. Vocês acham que o jogador de futebol pode fazer uma carreira boa apenas jogando no Brasil, sem pensar na dependência financeira? Cara, eu acho que hoje em dia não mais. Vai ser muito raro você ver jogadores como o Rogério Ceni, o Marcos, até mesmo o Cássio, que a carreira dele, todo mundo só lembra dele no Corinthians, não lembra na passagem dele pelo Grêmio e na Europa. Acho muito difícil isso acontecer. Muito difícil. Então, eu acho que assim, é muito curioso isso, porque ninguém pode dizer o que o jogador deve querer, obviamente. Mas assim, eu acho que a gente tem uma chance aí de ver o Gabigol ser o próximo grande ídolo nacional, porque se ele quiser, tá? Se ele quiser, eu ainda acho que ele volta para a Europa, mas o cara ele é Deus do Flamengo agora, né? O Gabigol, ele deu a Libertadores pro Flamengo, né? Então, em tudo que ele jogou no ano passado, tudo mais, se o Gabigol, se ele quiser ficar no Flamengo, tipo, o resto da carreira, ele fica tranquilamente. Porque o nível que ele tem pro nosso futebol é ótimo. Eu acho que é, mostra isso, o tanto de gol que ele faz. E se ele quiser, ele fica. Só que aí o pós-coronavírus é o que vai dizer. Porque o pós-coronavírus vai deflacionar o futebol. Não vai ter tantos valores absurdos assim de contratação, não vai ter tantos valores absurdos de salário. Obviamente que a gente ainda fica tentando, né, suprir isso, porque a câmbio de moeda, a moeda deles vale muito mais que a gente, então o jogador, no final dos contos, acaba ganhando muito mais dinheiro. Mas vai ser interessante ver os próximos movimentos, porque se esses caras quiserem ficar no Brasil, eles vão ser ídolos por muito tempo. E aí a gente vai começar a ter esse debate, tá? Você quer ser ídolo por muito tempo ou você quer de fato, né, ser o cara que vai ficar esquecido no banco do Benfica, né? Sim, eu acho que a gente tem dois jogadores aí, hoje em dia, que são grandes promessas, que podem fazer carreiras brilhantes, que é o Thales Magno, no Vasco, que é Sim. um jogador sensacional, e o Gabriel Veron no Palmeiras. Foi até eleito o melhor jogador da Copa do Mundo Sub-17. Se eles quiserem fazer uma carreira nos seus clubes, pode seguir caminhos de Neymar e Gabriel Jesus, cara. São dois jogadores com muito potencial. Eu acho que sim, eu acho que o Thales Magno talvez seja uma das maiores revelações do nosso futebol. Para mim, muito mais do que o Pedrinho, por exemplo. E olha que eu sou corintiano, tá, gente? Mas eu acho que. E aí é a coisa que eu tenho medo, assim, né? Eu acho que o Thales Magno é um cara mais. É mais realidade, mas. Aí é o que eu tenho medo, porque assim. O Verón também, eu já vi ele jogar. Jogo com o time principal, né? O moleque é rápido demais, ele é forte, Só que assim, o Verón tem 17 anos. É isso? 17. 17. Eu tenho medo daquilo que eu te falei lá no início. É o jogador que atinge o pico tão cedo e quando não mostra nada além do que ele já mostrou, a gente fica, pô, era só a eterna promessa, né? E a gente é cruel às vezes com esses jogadores. Acaba surgindo muita comparação com o Gabriel, né? Que Ah, foi sim. a relação do clube. Então, a pressão dele acaba sendo muito grande. Mas ele, no time principal do Palmeiras, ainda não conseguiu mostrar um bom futebol como ele mostrou nas categorias de base. Eu acho que Uhum. ele está sentindo peso ali. Eu acho que agora, pós-pandemia, com as 5 substituições que a FIFA vai permitir, vai ter um pouco mais de espaço. Isso é importante, cara. Eu vou abrir até um parênteses, se você me deixar, obviamente, falar sobre essas substituições. Que, cara, isso vai ser muito importante, tá? Para rodízio de jogador, para
lesão, a gente vai ter muito menos lesão por conta disso. Eu acho que a gente vai ver mais promessas. Cara, por quantas vezes eu queria ter visto uma promessa do Corinthians entrar e jogar bola e eu não via porque... Não pode. Não. É, então, assim, no caso do Verón, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. O Palmeiras tem um elenco inchadaço, né? Tem muito jogador no elenco do Palmeiras. Então, e fica até difícil você administrar e colocar uma promessa dessa para jogar, mas você ter 5 substituições vai fazer com que você não tenha desculpa, sabe? Para você não colocar. Entendeu? É, E é uma pergunta que eu eternamente vou fazer para mim, que como seria a final da Copa de 2018 se já tivesse essas 5 substituições? Como seria aquela Croácia que estava exaurida, né? Porque já tinha jogado 3 prorrogações, os caras tinham jogado um jogo a mais no final das contas na Copa. Se eles tivessem mais condição física, eu não tenho dúvida de que seria um outro jogo na final. e você tocou num ponto interessante também em respeito às lesões do pós-pandemia. A gente viu na Bundesliga aí o que aconteceu nessa primeira rodada pós-pandemia. Teve acho que 5 ou 6 lesões de jogadores. Então é uma mudança muito importante para o futebol isso. Sim, cara, é uma coisa que a gente não tem protocolos, né? A gente não tem protocolo de lesão, assim, a gente tem um amigo nosso, que é professor nosso, que é o Gustavo Jorge, trabalhou muito tempo no Santos, ele é preparador físico, e cara, ele fala pra gente, jogo, por exemplo, em altitude, é desumano, assim, cara, só vão repensar isso quando acontecer alguma coisa muito ruim, assim, sabe? Quando o jogador tiver de fato um piripaque lá no campo e, meu, aí ferrou. Aí vão repensar sobre isso. Porque antes disso, eu acho que a gente negligencia muito os jogadores de futebol, cara. Teve um caso na Premier League que eu acho absurdo, assim, achei foda a postura do árbitro, porque quantas vezes os jogadores têm bate-cabeça, né, num choque aéreo ou caem no chão com a cabeça e voltam para jogar tranquilamente, assim, tipo, cara, isso é um absurdo. A FIFA ainda não tem protocolo para concussão, sabe? Coisas que é o mínimo que você tem que ter. E aí teve um jogo que o Vertonghen, zagueiro do Tottenham, sofreu um choque de cabeça, ficou desacordado e estava na beira do campo para entrar em campo de novo. E, cara, ele estava assim, em pé, mas quase desmaiando, assim, né? Sim, E o médico do lado assim, tipo, ó, ele vai voltar. E aí o árbitro chegou na lateral do campo e falou assim, tá, você médico tá falando que ele pode voltar a jogar? Você tá dando a sua palavra de profissional que ele tá apto para jogar. Aí o médico fica, né, pô, vou me queimar. Aí ele volta com o técnico e tal e fazem substituição. Mas, porra, o árbitro tem que fazer isso, gente? É o médico, né? exatamente, é complicado, cara, é complicado. A FIFA tem colocado muitas regras para o futebol. Acho que a implantação do VAR foi muito boa também. Essa nova regra da mão na bola também acho que vai ser muito interessante. E essa das 5 substituições, cara. Acho que são melhorias para o futebol, cara. Cara, eu não vejo um problema você alterar as regras de acordo com as temporadas. Cara, as ligas americanas fazem isso o tempo todo. O tempo todo eles alteram as regras. E tudo bem, o futebol ele tem um ritmo totalmente diferente, ele é muito mais dinâmico, ele não tem tanto tempo de parada. Só que, cara, eu entendo se você fizer isso em prol de você melhorar o esporte. A gente está falando sobre lesão, a gente está falando sobre concussão, a gente está falando sobre coisas que são importantíssimas, cara. Então, eu não tenho esse tradicionalismo, assim, de falar, não, futebol bom era antigamente, quando o cara jogava com a perna quebrada, ou não sei o que. Leônidas da Silva fez o gol de bicicleta sem chuteira. Cara, isso é muito legal. Pro folclore é excelente. Mas eu não acho legal se um jogador ficar arrebentado em campo. Não, é complicado isso aí. Voltando a falar um pouco da escola, cara, vocês também têm um curso de apresentador multimídia, multiplataforma, né? Isso. Pessoal que não conhece, pode falar. Claro. Basicamente, a gente fez um curso que, assim, a gente entende que tem uma demanda para essa galera que faz vídeos, né? Que produz vídeos, que produz conteúdos como o seu, por exemplo. E a gente sabe que tem muita gente que trabalha com imagem, audiovisual e tal. E a gente falou, cara, beleza, tem uma demanda de pessoas que querem se comunicar. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai providenciar para que elas tenham uma boa informação? Então, a gente já teve 2 turmas, o curso acontece inteiro dentro de estúdio. Então, você vai ter prática com teleprompter, você vai falar com a letrinha lá passando,
como se fosse um âncora de jornal mesmo. Você vai ter experiência com chroma key de fundo, você vai ter experiência em dividir apresentação. Então, eu e um co-host, né, como se nós dois fôssemos apresentar um programa. Então, a gente tem todas essas dinâmicas e tudo isso montado para um cenário mais profissional, assim, seja... E profissional não estou falando televisão, estou falando para tudo que você quiser fazer. Se você quiser ter um canal na Twitch para streamar games, se você quiser ter um canal sobre esporte, futebol aqui no Instagram, ou no YouTube, ou se você quiser, de fato, se você quiser ser radialista, cara. A gente tem lá, pô, Juliana Veiga, a gente tem o Wesley Lago, que é o cara que trabalha na Ubisoft, a gente tem o Wesley Sarda, que é o cara da... o Guilherme Sarda, desculpa, que é o cara da... Que é o streamer, né? É o cara que apresenta os streams da Ubisoft no Brasil. Tipo, pô, caralho, assim, né? Então, e foi 2 cursos, assim, 2 turmas excelentes e eu, pô, aprendi pra caceta lá. Então, uma dúvida que surge aqui pro pessoal, que tem muitos pessoal aqui na minha página que pergunta, para fazer esses cursos, para entrar na área, precisa da faculdade? Eu acredito que não tenha nada a ver você ter uma faculdade de jornalismo com um curso para você aprender mais sobre técnicas de apresentação, ou até mesmo curso de scout, você não precisa de faculdade para isso, né? Então, vamos lá. Não precisa, tá? Não precisa. Obviamente que eu não vou dizer aqui nunca que os nossos cursos substituem faculdade, eu acho que não. Mas o nosso curso ele é de caráter livre. Você vai ter o seu certificado, você vai ter certificado de horas que você estudou, vai assinado pelos diretores da escola. Então, a gente faz todo um processo para que você tenha melhor conhecimento, para que você tenha, de fato, saia de lá pronto. Porque é muito interessante para a gente que você saia de lá e se coloque no mercado, né? Para a gente ter um aluno... E a gente, cara, cada vez que a gente vê que um aluno... Tem aluno nosso que trabalha em gestão de arena, em marketing de clube, e que trabalha com scouting em diversos clubes no Brasil e fora do Brasil. Então, quando a gente vê que a gente fez parte disso, cara, essa é a maior marketing nosso, é esses alunos. Então, não, você... Pode falar. Pode concluir. Então, você não precisa fazer faculdade, são cursos com caráter livre. Então, é só você se inscrever e fazer, não tem problema algum. Eu achei legal a ideia de a gente fazer essa live aqui, porque o futebol, quando voltar, vai gerar uma demanda muito grande por profissionais, cara. Então, assim, para você que quer fazer um curso na área, aqui na Federal 360, a hora é agora, cara, porque vai trabalhar muitos jogos, vão precisar de profissionais, tanto para reportagem, para apresentação, para análise, para um monte de coisa, cara. Então, tem para você fazer, aproveita para fazer online, assim que abrir o presencial também é bem legal. Opa. Beleza. Beleza. É que tinha dado uma notificação de que a bateria estava acabando, então qualquer coisa daqui a pouco eu preciso correr e colocar na tomada. Daqui a pouco vai bater 1 hora de live e acaba derrubando. Mas a gente Fechado. já tá... Cara, exatamente. Eu acho que assim, a gente está entendendo ainda tudo, o andar das coisas. A gente ainda está entendendo o que vai rolar depois de tudo isso. Mas eu acho que você tem toda a razão. O cenário vai mudar, já está mudando. A gente está vendo transmissões com narradores em casa e jogos sem torcida, né? Então, eu acho que você matou a pau. Vai ter demanda de diferentes coisas, assim. O próprio podcast, cara. Podcast é uma demanda que está crescendo de consumo de conteúdo. Sim. Então, esse tipo de demanda de profissionais vai continuar crescendo. E a gente também está crescendo no meio de tudo isso, porque a gente está tendo que descobrir como é que fazer cursos online, cursos live. Ontem, a gente descobriu uma coisa excelente. O LinkedIn, a ferramenta LinkedIn, ela disponibilizou só para alguns canais a ferramenta de live. E a gente foi um dos poucos esportivos, se não o único, eu não tenho certeza, de canal esportivo que conseguiu a ferramenta. Cara, a gente já fechou. Conseguimos colocar o Mauro Betti, o Fernando Fleury e o diretor da Oi e da WSL para falar sobre marketing esportivo, sobre patrocínio e tudo mais. Então, assim, isso é uma coisa que... Tudo isso está mostrando o que a gente tem que fazer, né? Não era uma coisa que a gente... Nossa, era visionário antes de já saber. Não, a gente aprendeu na hora. Então, isso... Eu, inclusive, acompanhei um pouco, não consegui acompanhar tudo devido a outras tarefas que eu tenho que fazer, mas acompanhei. E assim, você viu que tinha... A hora que eu vi, tinha 100 pessoas assistindo pelo LinkedIn. É uma rede social que nem todo mundo tem acesso. Entendeu? Claro.
Eu sou um usuário do LinkedIn, até sigo a escola lá, porque eu acho que é uma plataforma excelente para você mesmo que quer começar na área divulgar o seu trabalho ali. Total. Não, cara, assim, o legal que assim, a gente tenta fazer é mostrar que tem caminhos para galera que quer trabalhar no esporte, seja independente, seja você quer trabalhar em clube, cara, tem um caminho, entendeu? Se você quer trabalhar nos Estados Unidos, hoje não, porque está fechada a fronteira, mas tem um caminho. Se você quiser trabalhar em qualquer vertente do esporte, assim, eu juro, tem um caminho, né? E isso é o que a gente mais tenta fazer, descobrir o caminho e trazer pessoas que vão guiar. Fala assim, ó, você pode fazer isso aqui vira, entendeu? Obviamente, o esporte é competitivo, muita gente fazendo, mas tem caminhos. Tem, você tem hoje em dia tem um web rádio, muita gente consegue assistir jogos via web rádio, coisa que não tinha no passado, você escutava na rádio, onde você vê o narrador ali, até canais independentes mesmo, transmitindo jogos. Então você tem muito espaço para tudo, cara. Sim, e ainda mais a questão da web rádio é interessante, porque rádio ela não paga concessão, né? As televisões, elas pagam concessão e tudo mais. Rádio, se eu estiver muito enganado, me perdoe, mas eu tenho quase certeza de que não paga concessão. E então você consegue ter credencial de imprensa, né? Junto à associação e tudo mais, e você consegue ir nos estádios e fazer transmissão de estádio, se você quiser. Obviamente, você não pode filmar o jogo, não pode, né? Cara, e rádio você ainda tem hoje em dia, né? Muita gente escuta rádio hoje em dia, acho que a rádio nunca vai morrer, e tomara que não, porque é conteúdo esportivo. E então, o bom da web rádio, que assim, já aconteceu comigo muitas vezes, eu estou em algum lugar, estou num shopping, quero assistir um jogo do meu time, e você não consegue assistir ali ao vivo, mas põe no web rádio ali, você está vendo a emoção do narrador ali, o próprio Esporte Interativo, que é um canal de esporte, e tem uma web rádio no YouTube, para transmissão de jogos. Claro. Então, é uma ferramenta muito importante hoje em dia. Sim, e eu acho que muito do que a gente acompanha, muito do que a gente teve de herança, nossos pais, nossos avós, né? O futebol, queira ou não, ele é uma herança, né? O time que você torna quase sempre é uma herança, é uma coisa de hereditária, né? Obviamente que tem casos que não, o pai é flamenguista e o filho é vascaíno, e eu imagino que o almoço de domingo deve ser um terror, mas eu acho que tem uma questão disso, e meu pai, ele sempre escutou muito rádio, né? Então a gente acaba criando essa proximidade. É só você ouvir uma narração do José Silvério, da Rádio Bandeirantes. Aquilo é maravilhoso. O cara narrando é um show à parte. Sim. Se pudesse colocar a imagem na TV só com o áudio do José Silvério, cara, eu colocaria narrar um FIFA, um PES aí, seria muito engraçado. Seria muito bom. Bom, quem sabe as próximas, né? A gente pode ir aí, ó, José Silvério. Se isso aqui chegar em você, cara, eu adoraria que você narrasse o FIFA. A gente vai fazer chegar, porque geralmente, para quem é do canal da TH360, eu deixo todas as minhas lives no canal do YouTube. Você pode acessar lá o canal do YouTube do de Campo 13. Eu deixo também na nossa parte do IGTV. Então, todo esse conteúdo que a gente está falando aqui, a divulgação da escola, sobre tudo que a gente debateu sobre futebol, vai ficar lá no meu Instagram e no YouTube também. Agradecer você pela participação aí. Como eu falei no começo, satisfação enorme rever você. Espero a gente se encontrar pessoalmente de novo aí depois de tanto tempo. E muito sucesso aí na sua profissão aí como gerente de conteúdo da TH360. E é isso aí, cara. Cara, imagina, eu que agradeço. É uma honra para mim estar participando. Eu fico super feliz para falar sobre... Cara, eu acredito que por mim a gente ficaria aqui muito tempo falando sobre futebol, falando sobre jogador, falando sobre transmissão, falando sobre conteúdo, falando sobre tudo. Que isso aqui é o que eu faço para ganhar a vida e é o que eu amo fazer. Então, para mim é um prazer imenso. Fica o convite também para a galera então acessar as redes da escola, né? A escola TH360, seja rede social, seja no site. Acesse o site th360.com.br. Cara, a gente faz tudo para vocês. A gente faz curso, a gente faz blog, a gente faz podcast, a gente faz vídeo. Daqui a pouco a gente tá fazendo até café para você, né? Então, fica o convite para você acessar e, cara, prazer imenso, bom rever você demais, cara, porque eu sou jogado num vórtice do tempo onde eu me sinto com 15 anos de novo. Sim, cara, muito bom. Muitas lembranças de casebre,
Para quem Pô, não, total. para quem não sabe aqui, o Henrique fazia muita rolê junto, assim, muito rolê em comum, tinha muitos amigos em comum e a gente acabou se encontrando na profissão aqui novamente. A gente Sim. vai marcar um show de novo aí. Para mim também é uma satisfação enorme poder fazer live, você mesmo acompanhou, com caras que a gente curtia muito na adolescência. Assim, para mim foi uma honra conseguir fazer uma Parabéns live. pela live com o Japinha, cara. Eu vi depois, eu não vi inteiro ainda, mas eu vi belos trechos no link do YouTube. Pô, cara, que legal. Fiquei super feliz também, mano. Então, muito obrigado, cara. A gente espera a gente se encontrar mais para frente aí no seu podcast, ou até mesmo em outras lives, para a gente falar mais sobre futebol. Fechou. Eu agradeço sempre o convite, sempre que você quiser chamar, estaremos aqui. E com certeza, você está convidado para participar do nosso podcast. Assim que você puder, é só encostar. Só chamar que a gente debate um assunto legal aí. Valeu, Henrique. Fechado. Obrigado para todo mundo que acompanha a nossa live aí. Até mais. Até mais, galera. Valeu. Falou!